bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui com a Mafê, que ela vai conversar um pouquinho com a gente. Vou deixar ela se apresentar para vocês. Tá. Oi, somos a todos. Eu sou Maria Fernanda Ortiz em pronunciação do espanhol. Sou de Equador. Eu estou aqui um ano morando no Brasil e eu estou muito contenta deste convite, Ana Lu. Obrigada. É isso. Eu sou esposa e mãe de um filho e, pues, graças a Deus e a esta vocação santa que ajuda muito para agora seguir caminhando em este caminho de santidade que Deus me faz esse convite, né? Então, e obrigada também por compartilhar, por assistir a cada um de vocês. Ah, é verdade. Eu sempre esqueço de falar isso. Curtir, comentar, compartilhar. De onde que você vem, né? Pra falar para as pessoas que ela fala em espanhol, então a gente vai ser bem em portunhol aqui. Eu sou de Cuenca, Equador, então aí só falo em espanhol, né? Mas graças a Deus estou aí aprendendo pouco a pouco a conhecer um pouquinho, a falar um pouquinho mais, então aí vamos. É bom que todo mundo treina espanhol também, né? E tem a legenda em português no vídeo, se você, enfim, tiver com alguma dúvida, você pode colocar. Eu trouxe a Mafê aqui pra gente conversar um pouquinho sobre relacionamentos, mas no sentido de vocação, né? O relacionamento no sentido de vocação, de viver aquilo que Deus tem para nossa vida, e também para falar um pouco sobre teologia do corpo. Então eu queria que você introduzisse um pouco esse assunto, de falar o que é isso, qual o seu testemunho com esse assunto, né? Conta um pouco pra gente. Tá. Antes de começar, eu gostaria muito primeiro fazer uma oração para que seja o Espírito Santo que seja falado através do meu testemunho e não só a minha humanidade, né? Então, eu faço uma oração rapidinho. Espírito Santo, vem neste lugar, coloca suas palavras na minha boca, Senhor. Também dá um coração disposto a cada pessoas que estão escutando esse testemunho. Dá-nos a graça de cada dia fazer sua vontade. Obrigada pela vida de Ana Lu e por todas as pessoas que estão assistindo isso. Amém. Tá, agora sim. Bom, primeiramente, a teologia do corpo foi algo que mudou muito minha vida. Eu estava desde os 17 anos em uma comunidade que agora continua, agora começando no Brasil, mas não tinha ainda um coração muito próximo de Deus. Ou seja, conhecer Deus, algumas ensinanças, coisas práticas, mas meu coração tem um desejo muito forte de responder perguntas existenciais que eu não sabia. Por exemplo, mientras eu continuava a minha caminhada, porque antes de encontrar-me com a teologia do corpo, eu estava como missionária em outra cidade de meu país e depois fui para outro país e tanta coisa, né? E aí isso quando nós deixamos a Deus tocar nosso coração, que Deus empieza a fazer as coisas no silêncio. E esse silêncio de Deus começou as questões de perguntar: nossa, como consigo ser feliz? Eu tenho assim. E você olha aqui, tanta gente buscando a felicidade de tantas formas, tantos jeitos, né? Mas não sabe porque todas as coisas que pesquisa não sacia o coração. Então, eu tenho essas dúvidas. E também, porque dentro de meu caminho de missionária, nossa comunidade tem a oportunidade de ter um discernimento vocacional. E era a primeira vez que eu estava escutando como que o discernimento vocacional, primeiro perguntar a Deus que sonhou dessa eternidade para você, tem um plano específico para você. Então, era, nossa Senhora, ou seja, eu quero ser feliz, sim, eu quero ser feliz, mas eu não sei como eu vou ser feliz. Geralmente a gente acredita, não? Como que nasce, cresce, reproduz e morre, né? Mas eu nossa, agora eu tenho que encontrar alguém, casar, ter filhos e todo o sistema natural de vida. Mas acreditar que Deus
sabe que essa que você vai ser feliz é outro nível. Porque eu tenho muito medo de perguntar a Deus, a você que gostaria de mim, ou seja, de meu estado de vida. Porque eu não sabia se Deus vai pedir muito que eu não vou conseguir dar. Como a vida celibatária, às vezes dá como que esse medo que fica no nosso coração. E também como que esse anelo que seja que você tem, nossa, ter uma família, coisas assim. Então eu lembro que Deus estava fazendo um convite para deixar a Ele mostrar. Eu tenho tanto medo. E esse medo ajuda muito a eu não fazer minha vontade, ou seja, porque eu sentia que eu não tinha forças para encontrar esse sentido que somente Deus tem para cada um de nós. Assim que eu deixei a Deus, que Ele está me mostrando. Eu coloquei minhas dúvidas acerca do amor. Então eu digo, nossa, tanta gente, testemunhos do amor, esta gente gosta desta gente. Um casal, lindos casais, uma forma. E na palavra de Deus eu fiquei com muitas dúvidas existenciais quando estava escrito em Provérbios que o coração de a pessoa tem engano. É enganoso. É enganoso. Então eu digo, nossa, ou seja, nosso coração é enganoso. Então, eu como sei se estou no caminho certo, né? Então, esses momentos são onde mais vulnerável eu sentia, onde mais minha vida não tinha sentido e onde eu não sabia onde ir. Assim que eu pensei com tanta coisa e graças a Deus, Deus gosta muito que a gente faça perguntas para Ele. As perguntas mais existenciais Ele gosta. Então, esse desejo que eu tenho, Deus foi colocando as pessoas. Eu escutei um testemunho por primeira vez de uma conferencista no espanhol, Andrea Cobos. Agora é uma conferencista muito conhecida. Antes ela estava começando seu caminhada de speaker, conferencista. E ela falava sobre a teologia do corpo, não? Então, a teologia do corpo, quando eu encontrei a resposta de que é mesmo a teologia do corpo, eu disse, nossa Senhora, aqui estão todas as minhas dúvidas existenciais. Então, agora sim, com essa introdução, a teologia do corpo responde a todas as nossas perguntas existenciais, como quem eu sou, como eu consigo ser feliz, o que existe depois da morte, tenho um amor para toda a vida, porque eu tenho um desejo muito grande de amar e ninguém está amando do jeito que eu gostaria que ame, né? E tudo isso. Assim que quando eu comecei a pesquisar mais, eu fiquei muito apaixonada do tema, que graças a Deus consegui fazer um Master em Teologia do Corpo na Universidade de Anáhuac, no México. E o que estava respondendo a todos os desejos do meu coração. Então, Teologia do Corpo foi escrita por um santo que eu gosto muito, João Paulo II, e foi divulgada, anunciada ao início do seu pontificado. Ele gostava tanto de a juventude, porque sempre perguntava temas muito polêmicos sobre a sexualidade, sobre o amor, sobre o casal, sobre o namoro, sobre tudo isso, né? Então, ele tem um tríptico antropológico que geralmente consiste na pessoa, não? A pessoa no princípio, a pessoa na sua história e depois da morte. O que acontece com a pessoa? Então, como primeiro ponto, é como que a pessoa é um ser espiritual encarnado em um corpo e uma alma. Então, ao princípio, Deus faz um convite para voltar nossos olhos e poder profundizar o que acontecia com nossos primeiros pais. Ou seja, como foi o relacionamento do princípio, que era um homem e uma mulher que viviam na plenitude de Deus, conseguiam olhar a Deus. Quando Deus fez a Adão e a Eva, eles
se olhavam desde uma mirada benevolente, boa, não desde uma mirada doce. Então, eu imagino, né, como estava Adão, Eva, e era uau, ela se é carne de minha carne e ossos de meus ossos, né? Então, como essa capacidade de assombro por algo, por todo o que é verdadeiro, belo e tudo justo, né? Então, depois dessa mirada tão boa que tinham eles, aconteceu essa dúvida que nós temos, não? E o que aconteceria se eu tomo essa decisão? Como que sempre essa dúvida que nós podemos ter de Deus mesmo, de acreditar em suas promessas, de acreditar que tem um plano de felicidade para nós, tudo isso. E quando nós deixamos realmente cair nesse engano de não acreditar em Deus, aí é muito mais fácil ser presa fácil para o inimigo, né? Então, Adão e Eva aconteceu a mesma coisa. Não acreditaram nas promessas de Deus e esse ato de desobediência fez que realmente tudo salga mal. Já minha mirada já não é benevolente, agora tem uma mirada de uso. E agora, se olhamos essa diferença, não? Agora, no mundo, muita gente, os programas de televisão, internet, toda a mirada da gente está fortalecida na mirada do uso. As propagandas têm que sair para um desodorante, uma mulher com pouca roupa, um homem com pouca roupa, tudo em contra de pureza, em contra do amor. Uma objetificação da pessoa. E esse reducionismo mesmo que acontece, não? Eu não olho uma pessoa para ser amada, como foi o princípio, agora olho a pessoa para ser usada. Então, há essa diminuição completamente distorcionada de a pessoa. Então, e agora, as pessoas que acreditam em um amor para toda a vida ou acreditam em a virtude, pode ser com olhos com calma, que antiquada, você está em outro mundo, agora não se encaixa. Sim, não tem essa mesma sintonia, você não está atualizada ao mundo, né? E isso acontece muito. Então desde essa caída de Adão e Eva, a mirada do homem diminuiu, ou seja, reduziu a pessoa. Mas essa mesma história tem algo muito importante, muito lindo, que Deus não queria que nós fiquemos com esse reducionismo de a pessoa. Ele queria como que chegar para fazer-se uma pessoa e mostrar e ensinar, eu também sou pessoa, eu vou ensinar a você a aprender a amar. Então, muitos de nós apostamos, pagamos muitas aulas, universidade, colegiaturas, tudo isso, gastando muito dinheiro para aprender matemáticas, aprender qualquer coisa, né? Mas quase ninguém aposta para aprender a amar. Então, aqui é uma dúvida, não? Se nossos primeiros pais, depois de sua caída, não conseguiram amar porque eles gostam muito de amar, nós temos esse chamado de aprender com Deus mesmo, amar como Ele quiser que nós amemos. De uma forma mais plena, né? Entre nós. Então, Ele chegou, e quando Ele chegou, mostrou cada momento qual era o propósito de sua chegada, através de, por exemplo, em Natal, toda a gente fica feliz, mas muitas vezes esquecemos o significado da chegada de Jesus. Então, essa chegada de Jesus fez algo muito importante, que através de sua morte, a vida de a pessoa tem um significado de transcendência, que não fica aqui na Terra. Jesus sendo pessoa, chama a atenção às demais pessoas para que olhem que realmente sua vida não tem que ter aposta por aqui neste mundo terrenal que passa muito rápido,
de uns 80 anos, 90 anos máximo, a pessoa que fica morando, comparando a uma eternidade que temos, né? Então, mas esse caminho que Deus, através de sua chegada, nos ensinou a amar, tem o significado de que aqui não é nossa terra. E esse desejo que nós temos no nosso coração de amar, de ser amados, realmente é uma nostalgia que nós temos por um princípio. Que não vai ser, como a gente preenchido aqui, sino preenchido na eternidade. Então eu imagino assim, esse momento de por fim estar com Deus, por fim abraçar ao mesmo Deus, porque aí essa plenitude com todas as palavras maiúsculas de plenitude, de que eu não vou precisar nenhuma coisa mais, né? Então, esse é um caminho como que, primeiro, João Paulo II fala deste tríptico antropológico de a pessoa no princípio, a pessoa em sua história e a pessoa depois da morte. E também acreditar em essa promessa de que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então, que esta vida não fica aqui, senão trazendo para o céu. Então, considerando toda essa situação, João Paulo II tem uma segunda parte prática, de onde a pessoa pode chegar a viver plenamente seu caminho de santidade para o céu, e falando de duas vocações importantes, que está a vida celibatária, a virgindade cristã e o matrimônio. Em virgindade cristã estão todos aqueles que são solteiros, homossexuais, divorciados, viúvos, todas aquelas pessoas que não dão ainda um sim através de um sacramento do matrimônio. Então, mas eu fico maravilhada com Deus, porque Deus tem um espaço para todos, né? Ou seja, ninguém fica sem um lugar, todos têm um lugar. E quando a pessoa, por fim, através de ter essa certeza que Deus está chamando para o matrimônio, agora sim, um caminho de santidade, onde a pessoa deve ter a capacidade de eleição segundo a vontade de Deus, porque em sua vocação está peleando-se, está ganhando-se sua vida eterna no céu ou sua vida eterna no inferno. Então, a vocação, todas as vocações são muito importantes, mas ter um verdadeiro discernimento de que Deus deseja para a nossa vida é algo muito, muito, muito importante. Não sei se você quer dar aqui Eu só queria saber, assim, não, você pode continuar falando, que é interessante, mas eu gostaria de saber como foi o seu processo de discernimento. Tá. E de dizer que é diferente para cada um, né? E eu acho que Deus fala de uma forma que a pessoa entende. E como foi para você isso? Primeiramente, é como que sempre dar um cheque em branco a Deus, deixar que Ele mostre nossa vocação. Aí muitas pessoas, primeiramente Deus colocou o desejo de família, de casamento em os corações de toda a gente. Ninguém fica sem o desejo de que o amor fique expandido. Sempre Ele chama, sempre está chamando a viver o amor, a comunhão do amor, porque essa mesma signo de comunhão que Ele mesmo com a Santíssima Trindade tem esse desejo também em nós, né? Então, o que acontece? Primeiro ter um coração disposto para escutar e obedecer. E escuta, humildade e obediência. Escuta é como que muitas vezes nós falamos para Deus, mas muitas poucas vezes conseguimos escutar que Deus está falando no nosso coração. Então, se vou querer fazer a vontade de Deus, que é muito melhor que a minha vontade, porque nós somos muito fracos e muito mensinhos, como eu falei aqui, muito brutinhos. Muito doidinhos. E também porque a pessoa, assim, aconteceu isso com Adão
e Eva, também acontece em nossa história. Se nós imaginamos nossas gerações de antes, os casais de nossos pais, avós, bisavós, foram também situações de muita luta, onde chegaram provavelmente adultério, provavelmente mentira, infidelidade, muitas coisas que nós, como estamos agora, estamos arrastando as gerações. Então, algo que Deus quer fazer é que, primeiramente, o amor é uma decisão, e por isso vou falar de a vocação, porque a vocação é parte, todos estamos chamados a vocação do amor. E se o amor é uma decisão, tem um significado de que Deus quer que nós sejamos livres. E nós conseguimos nossa liberdade através de ter um autoconhecimento de nós mesmos, dando-nos sim a Deus, porque sabemos quem é Deus e hemos tido uma experiência com Deus. E poder, através disso, agora começar, por exemplo, se eu tenho uma história muito forte, por exemplo, eu vou falar que meus pais estão divorciados há muitos anos, desde que eu tinha 6 anos aproximadamente, muitos anos. Então, muitas mentiras chegam através da mãe, ou mentiras através do pai, feridas que também são compartilhadas através de como você olha a sociedade, através do seu círculo de amigos. Então o coração fica muito confundido. Por isso, como que Deus fala, o coração é enganoso, e tem certo, né? Porque fica muito enganado de tantas mentiras do mundo, mentiras que aconteceram em sua história, que acreditaram seus pais, avós, bisavós e toda a geração. Como foi o meu processo? Primeiro é que eu tenho um desejo mesmo de buscar quem mesmo vai ser feliz para mim. Como eu vou fazer feliz? Mas antes de ser feliz, como eu vou ser santa? Ou como eu vou chegar ao céu? Realmente eu quero o céu, onde eu quero a eternidade no céu, onde quero minha eternidade, né? Então, através disso, primeiro Deus empieza a mostrar quem é você. E aí tem um episódio muito legal. Eu acho que todos assistiram alguma vez o filme de Rei Leão. Ah, sim. Então, aí Simba fica muito confundido com Timão e Pumba comendo insectos. E um leão que estava chamado a comer carne, né? E como ele ficava comendo insectos, comendo folhas e tudo isso, essa comparação é muitas vezes cada um de nós. Ficamos comendo coisas que não estamos chamados a comer. Então, aí um momento no filme onde Rafiki aparece para Simba e ele fala: você não sabe quem é? Quem é seu pai? E Simba, com muito dor, falou para Rafiki: eu sei que o meu pai, ele morreu. E Rafiki fala: não, seu pai está vivo, não está morto. E ele, com muita curiosidade, vai correndo com Rafiki e se encontra em uma lagoa onde se vê o reflexo de Mufasa. E quando Simba se conecta com Mufasa, o rei de toda a selva, Mufasa falou para o coração de Simba: você esqueceu de mim. E Simba fala: não, pai, eu nunca esqueci de você. Se você esqueceu de mim, você tem que voltar ao princípio onde você é e lembrar você que está chamado a comer. Ou que está chamado a ser. Está chamado a ser o rei de toda a selva, né? Então eu acho como que essa comparação muito legal, muito parecida a cada um de nós. Esse chamado que Deus faz, antes de eu chamar-te como freira, sacerdote, consagrado, como casal, antes disso eu quero lembrar que você é meu filho. E essa experiência de ter um Deus, primeiro, que é Pai, que é dono de todo o universo, que todas as coisas fazem possíveis e que estou chamada a comer carne como Rei Leão e não comer folhas e insectos como que essa tentação Simba com Timão e Pumba. Lembramos realmente
como Deus busca tanto a nossa felicidade, mais que nós mesmos, né? Então, o que eu fiz personalmente foi ter um autoconhecimento de mim mesma, de minha história, de coisas que minha mãe falou e que eu disse, não, isso não é bem, não está bom. Não todos os homens são iguais, não acontece sempre isso. Uma mulher não tem que viver na defensiva disso. Tantas mentiras que eu tive que renunciar em nome de Jesus, para que Ele mostre realmente o que Ele quer para mim. E obviamente também Deus dá como dom a cada pessoa um temperamento. E esse temperamento nos leva às pessoas vivamos em uma unidade, uma igreja feliz com todos os jeitos e com tudo isso. Mas o temperamento, que é realmente um dom, muitas vezes termina não sendo muito dom quando não é trabalhado. Então, as coisas fracas devem ser trabalhadas. E também um cristão sozinho não consegue caminhar. Então, sempre vou precisar de mais pessoas, de um grupo, de uma igreja que vai ajudar os outros e falar, eu estou com isto, eu estou com este pecado, eu estou caindo em luxúria, ou em pornografia, ou em tantas coisas que eu não consigo sair sozinho. Preciso de a gente. Então Deus chega através de a gente, toma a mão, toca com sua mão no coração e não julga a pessoa, se não abraça a pessoa para ajudar a levantar. Então, em esse processo de amadurecimento do amor, primeiro com Deus, acreditar minha identidade de filha, faz que eu tenha uma liberdade de começar a fazer as coisas que eu estou chamada a fazer como filha de Deus e que muitas vezes fico no medo. Então, depois disso, agora se perguntar a Deus, através de onde? De oração. Obviamente, são coisas que eu não posso deixar de lado. Ter uma oração contínua com Deus, assistir aos sacramentos, confissão muitas vezes frequente, confissão frequente, ter amizades legais, como que eu não consigo estar no mundo e também no mundo da igreja, né? Então, eu tenho que ter amizades que aproximam muito de Deus, que estejam lutando por as mesmas coisas que você quiser, que você consiga ver, olhar em meus amigos que também estão chamando para você no céu, que consiga apoio. Então, todas essas coisas ajudam muito a ir reconhecendo a vontade de Deus. E também algo que personalmente ajuda muito é ter uma direção espiritual. Porque assim você pode discernir muito se é a voz de Deus ou é sua voz humana. E muitas vezes as pessoas, como são muito sentimentais, ficam assim na emoção. Se deixa levar pela emoção. Se deixa levar pela emoção. Então, eu he escutado também vários testemunhos de amigas, pessoas assim, como que eu estou em um grupo de igreja, por exemplo. Ai, nossa, que legal esse menino. Então, vou conhecer ele, Deus está no grupo, tudo legal. Mas realmente as coisas não dão certas e isso não quer dizer que um homem ou uma mulher seja de Deus, mas também está na caminhada e precisa muito esse conhecimento mesmo, né? Primeiro de Deus. Então, depois de muita oração, eu caí muitas vezes em dúvidas vocacionais, mas Deus, através das pessoas, através de um direcionamento espiritual, de meu diário espiritual, eu tenho um diário espiritual que eu escrevia todas as promessas, coisas que Deus ia falando. Isso eu acho muito importante. Eu sempre falo aqui. Eu sempre falo disso. É muito. Porque às vezes Deus tem, eu acho que tem momentos que Deus fala mais e momentos que Deus também tem silêncio. Se a gente guarda as palavras que Deus falou, dá força para os momentos que a gente não está você tem que está passando por a noite escura. Então, para mim, isso foi ótimo. Então, aí você sente mesmo na liberdade de escolher a vontade de Deus em sua vocação. Tá bom, Deus está chamando para mim a ser casada,
mas agora se eu estou casado, eu vou estar esperando, vou esperar que venha um príncipe, Vai chegar. chegar nele. O amor sempre é como que muito ativo e é muito exigente. E antes de eu estar pedindo tantas coisas, eu vou querer um homem assim, assado, cozinado, com tanta coisa, tá bom, eu vou preparar-me para ser uma boa esposa. Então, eu estou preparando minha própria terra dentro de meu coração, que está entrando no meu coração. Então, se eu quero que minha família, meu esposo fiquem na salvação, meus filhos fiquem também nessa salvação e nos encontremos um dia no céu todos, então, eu tenho como mulher uma missão. E a missão que Deus dá à mulher é muito forte, porque a mulher é o coração de orar. Então, se a mulher não prepara as coisas, não prepara seu coração para escutar, não prepara o coração para servir ao esposo, servir aos filhos, e na atenção de que se chega alguma coisa, que vai fazer uma mulher, como vai ficar com calma ou orar, então tem tantas coisas para preparar. Então eu falei, tá bom, eu vou fazer muitas coisas, eu vou fazer experimentações de habilidades que eu não fazia antes, mas, por exemplo, se um dia, como o matrimônio é na riqueza ou pobreza, tá bom, o que acontece se eu fico um tempo desempregada? Ou o meu família não tem dinheiro, ou acontece alguma situação muito forte, não? Porque você quando está no altar, faz as promessas que vai estar na felicidade, na tristeza, na saúde, na doença. Então, muito lindo falar sim, mas você não sabe que depois do seu sim, que vai acontecer no dia de manhã. Então, eu lembrava que, disse, tá bom, se meus filhos, eu chego na situação de escassez e eu não tenho para ensinar coisas, por exemplo, então, como vou fazer? Eu não tenho para pagar uma aula de alguma coisa. Então, eu vou aprender eu. Então, eu lembrava que eu invertia muitas aulas aprendendo coisas. Por exemplo, algo que eu acho muito, eu sempre gostei, mas eu acho que também foi uma habilidade que iba desenvolvendo desenvolvendo um pouquinho mais, era a cozinha. Então eu digo, tá bom, se eu vou fazer isso, eu consigo organizar quando tenho um pouco de dinheiro, mas comer bem ou comer saudável. As coisas industriais não, porque as coisas naturais sim, ou seja, muitas coisas. Ou também se eu também sabia piano, então eu digo, tá bom, piano. Tocar piano. Eu digo, tá bom, se eu não tenho dinheiro para colocar uma aula, eu vou fazer isso. E também eu estava desenvolvendo outra habilidade de pintar, pintura. E eu fiquei assim, gostei, e fiquei hasta agora pintando olhos e coisas assim. Então, e empecei a preparar meu coração para a salvação de meus filhos, especialmente. Então, a motivação, eu fiz um empreendimento pensando em minha futura família, nesse tempo que eu estava solteira, e disse, tá bom, eu preciso tanto fazer isso, porque se meus filhos, minha cidade lamentavelmente não tem muita fé, e não tem muitos jovens dentro da igreja, né? Então eu digo, nossa, eu tenho tanto medo disso, que Jesus precisa entrar em cada lar. Assim que eu fiz um empreendimento pelos Jesus, de Maria, de Anjo da Guarda, dije, essa maneira mais legal, como eu gostaria de ensinar de a fé a meus filhos. Quem é Jesus, se eu morro antes, como eles vão ficar, como vai ser a sua relação com Deus. Então também era muito como eu quero que eles fiquem, não? Como eles se querem. De plantar no coração deles essa fé, né? Então, tudo isso se consegue em um momento de solteria, ou seja, conseguir mais habilidades. Eu digo, um homem, digo muito legal, porque é muitos homens, eu sei que cada homem tem também seu jeito, mas todos têm habilidades. E apesar de que eu estudei outras coisas técnicas, agora eu estou desempenhando-me em coisas técnicas. Engenharias, coisas assim, agora não estão sendo possíveis. Então, mas não tem que ser algo
de que eu me fico cobrando muito, sino algo que me vai levar a uma plenitude de caminhar contra uma corrente muito fácil de nossa mulher empresária, mas agora uma esposa mãe que fica com seu filho o tempo todo e olhar aos olhos do filho e olhar crescer o filho é essa coisa mais grande do mundo, né? Então, como na solteria eu estou preparando meu coração para quando chegue meu esposo. E eu gostava tanto de um livro que se chama São José, Esposo de a Virgem Maria, que em esses tempos o esposo tinha que um ano de comprometimento, estar comprometido, de compromisso. Ele tinha que acomodar tudo na casa para que chegue sua família. Ou seja, tanta coisa, né? Então, eu achava como que um compromisso primeiro com Deus, de que a futura família que Deus vai dar para mim vai ser um presente que vou poder guardar, conservar para levar para o céu. Então, por isso também é que o demônio é muito astuto. E é muito astuto especialmente na solteria, porque as mulheres ficam falando mentiras. Olha, você já tem 30 anos, você já está chegando, já vai ficar aí, não posso falar na percha. Eu não sei como falar aqui. Tipo pra titia. Coisa assim. E a mulher começa a acreditar essas coisas que não são como se tivesse uma data de validade. Se até aquela data, tem que passar isso. Não vai passar nunca mais. Nossa Senhora, que difícil. Eu falo disso com propriedade, porque era assim como que, apesar de que somos de igreja, muitos amigos falavam, nossa, pero já escolhe alguém, a senhora assim, nossa, eu estou mal, eu estou colhendo bem, tanta coisa. Então, fica muito na pressão. E por isso o demônio ataca muito as mulheres, porque as mulheres geram vida, tem esse chamado de custodiar o lar, na emoção, no coração, e tem tantas capacidades como mãe, que ele que odia a vida, odia a mulher. Então, como que sempre fortalecer, eu ajudava muito o Deus espiritual, fortalecer as verdades de Deus, todo o tempo estar proclamando a verdade de Deus. Então, e ler a Bíblia também, né? Porque às vezes a gente escuta coisa que a Bíblia é a própria verdade, é Deus falando. É que em toda a palavra de Deus está todo o que você tem que ler. Em toda a palavra de Deus está como nós temos que preparar nosso coração. E algo que me dava muita consolação quando, por exemplo, eu estava conhecendo alguém e eu ficava na dúvida, será que sim, será que não? E eu lembro tanto uma vez que eu fiquei com esse medo de dar um sim errado, né? E eu fiz um tempo de oração, de 9 dias de jejum, a pão em aula, para escutar a Deus. E esse foi o momento mais impressionante como Deus ia falar no meu coração. Então eu comecei a fazer uma lista de coisas que para mim eram muito importantes. Primeiro, Deus não é uma dúvida, não pode ser um negociável, tem que ser um inegociável. Não negociável, porque se minha família não caminha com Deus, minha família não vai ter sentido, meu casal, meu matrimônio não vai ter sentido. Se minha vida que Deus não está dada para outros, também não tem sentido. Tem que nossa vida de igreja ser uma vida ativa. Então, eu colocava várias coisas, o serviço de Deus, a abertura para a vida, e o homem gostaria muito de seguir formando-se, porque a formação é muito importante todo o tempo. Ou seja, até o dia que você esteja na sepultura, aí você é o único dia que ela não vai continuar aprendendo. E o amor é aprender a amar. Então, eram tantas coisas que eu estava assim, essa dúvida muito forte. Eu estava com todos os dias do Santíssimo, terços diários e coisas assim para escutar a Deus. E Deus ia falando e eu escrevia assim, meu diário espiritual.
E estava em Siracide de 64, acho que era 64 que falava. Uma mulher é como uma loteria. Chegará para o homem justo que ame ao Senhor. Rico ou pobre, seu coração sempre estará contente. Então, eu digo, nossa, é como um prêmio. Está falando Jimmy, eu falava personalmente, eu estou falando para mim, digo, eu tenho que contratar terapeutas, psicólogos, direção espiritual, tantos anos de formação e meu estado de vida para uma pessoa pode que não tem o privilégio de dar-se antes a Deus, que não é seu culpa, mas é importante ter caminhos similares para uma caminhada junta, né? Não fica pressionando, caminha comigo, nossa, que cansado. Porque se no começo já é assim, só piora depois. Não. Ou seja, e também porque Deus faz um chamado muito forte para um homem. E ser líder espiritual de sua casa. E se ele não tem uma consciência do chamado muito grande que tem, não vai dar certo, né? Então eu lembrava todas essas coisas e eu falava, nossa Deus, que é um homem justo, que é um homem com temor de Deus. E a seguinte folha estava, um homem que teme a Deus, isso. Então, com a pessoa que eu estava conhecendo era, não. Então eu digo, mas foi a resposta. Está a resposta de Deus. E eu lembro que foi 26 de julho, 25 de julho, dia de meu aniversário é 27 de julho, dia de São Joaquim. Julho, dia de São Joaquim em Santa Ana. Então, eu tenho que tomar essa decisão. Eu fui assim a falar com o menino que eu estava conversando. E dije, essa oportunidade, mas eu tenho tanta certeza assim, estou muito em paz por tudo que Deus vai fazer, mas eu tenho também o dor de, nossa, não é, tadinho, Deus, eu queria muito, mas então, essa obediência, Deus enaltece. E eu lembrava que meia-noite, que foi 25 de julho, já não deu certo, eu falei, Deus abençoe, tenho para você, tudo bem? Mas eu falei, Deus, eu estou acreditando nas suas promessas, eu não estou olhando aqui em nada. Eu não visto aqui outro homem, eu não estou aqui, não entendo nada, você sabe, entregando meu coração a Deus. E eu parava todo o caminho, porque eu estava a caminho para a missa. Senhor, por favor, fale comigo que suas promessas são sim, que você cumpre suas promessas. E quando eu chegava com minha mãe assistir a missa de meio-dia, o padre, eu cheguei um pouquinho tarde porque não encontrava como é esse estacionamento, não encontrava, então eu cheguei e eu encontrei cheguei tarde, muito tarde mesmo, cheguei na parte do evangelho e não me lia, o padre começou a falar, Deus estava custodiando, Jesus estava custodiado desde o vientre de Santa Ana, ou seja, porque Santa Ana gera a Virgem Maria e a Virgem Maria estava gerando Já tinha um plano. sim, desde ela, ou seja, desde a mãe da Virgem. E depois fala, todas as promessas de Deus se cumprem. Eu, nossa Senhora, eu estou pedindo, você lembra que essas promessas? E nesse momento eu lembro que eu estava chorando, entregando a Deus, Senhor, eu te entrego tudo isso. E aí eu lembro que tive uma experiência sensorial, né, de que eu estava no Santíssimo e não tinha gente, e eu estava olhando, percebendo como que um cheiro de incenso. Eu digo, nossa, que é esse incenso? Então eu tenho uma amiga muito assim de Deus e fala, nossa, Fer, o incenso é uma resposta como que as nossas orações são elevadas para o céu. Então eu acreditava muito, com muita paz e com muito dor, mas sempre vencia a paz com Deus. Porque dor humana vai existir sempre,
mas a paz de ter e de fazer a vontade de Deus é assim a melhor coisa. E eu lembro que eu sou muito fã de São José, então eu pedia muito a São José assim coisas que primeiro na virtude e as coisas que Deus iba falando para mim desde a vida missionária que ele gostaria de eu como casada. Então eu confiava em São José e passou uns meses e eu comecei a conversar com Pedro depois de 5 anos. Então as coisas ficaram direitinhas e eu lembrava muito, sabe, com as confirmações de São José, sabe, quando as coisas chegam de Deus, não é por sobre espiritualização, mas Deus dá confirmação com a paz no nosso coração. Então, por isso como que quem acredita em Deus não se equivoca, porque essas vezes onde o barulho de tanta gente, o medo que temos no nosso coração, fica como fortalecido aí, né? Mas Deus não quer que o medo fique fortalecido no nosso coração. E Ele sempre quer que a santidade esteja em mãos de cada um de nós. E justamente por isso que a vocação é tão importante. E Ele se toma como que muito dele mesmo a vocação. Então, assim, tanto a virginidade cristã como a vida do casado. Então, mais ou menos algo assim rapidinho, como que foi o meu discernimento. E eu acho importante falar sobre essa paz que você fala, que eu acho que não só com relação à vocação de matrimônio, celibato, mas eu acho que é um sinal de Deus. Como saber qual é a resposta de Deus? Eu acho que a resposta de Deus, ela dá uma paz, ainda que não seja a sua vontade, que às vezes tem isso, de às vezes você está sofrendo na situação, tomando a decisão, mas que é uma paz que você sente. E também, muitas vezes também acontece, né? Eu estou em um relacionamento que não está dando muito certo, mas eu nesse momento estou com muita paz. Por aí também como que a paz emocional, né? Então, o demônio sempre fica entrando em pequenos espaços onde aparentemente a emoção é disfarçada de paz. Então, ajuda muito sempre a ter, viver à luz de uma pessoa que nos ajude em nossa vida espiritual. Ser acompanhada espiritualmente, para falar, isso sim pode ser de Deus, se escuta bem. Isso é uma coisa que a gente fala também, que de ter esse acompanhamento espiritual, essa direção espiritual, né? Porque é alguém que está de fora, que tem mais conhecimento que você, que te ajuda na sua caminhada, que te conhece, porque na direção espiritual é alguém que está te acompanhando, então tá vendo o processo que você está vivendo, conhece a sua vida, conhece você, então isso também ajuda, né? E também, eu digo também nos ajuda muito a nós a treinar a obediência, porque muitos podem como que ser humildes, começar a viver a humildade, mas não todos estão dispostos a ser obedientes. Então, muitas vezes, como que o mesmo diretor espiritual, você deu a ele a potestade para que dirija a sua vida, ajuda a dirigir sua vida, direção a sua vida. Poucas vezes vai falar como sugestão, muitas vezes vai falar como sugestões que podem fazer em sua vida, mas outras vezes pode falar, não, você tem que sair de aí, você é uma direção de mim, você está cuidando do seu coração. E a cada diretor espiritual, Deus faz esse chamado, não, de tantas almas que estão em mãos deles. Então, como que essa capacidade de obediência, de fazer mesmo a vontade de Deus, quando olhamos também aqui nosso diretor espiritual, um homem de Deus íntegro, que tem tantas coisas, né? Então isso ajuda muito. E agora é como que ver a fidelidade de Deus, é que de verdade, assim, eu digo tantas coisas passaram, Pedro é meu primeiro noivo, minha esposa, tudo primeiro com ele, então para mim foi muito ver essa fidelidade de Deus, de que realmente nossa vida tem um sentido e que uma pessoa, tanto um homem como uma mulher, mientras mais guarda seu coração, que sim, tenha muitos amigos, sim,
tem gente com tantos jeitos legais, mas não todos os jeitos legais, não todos os caras lindos são bons para nossa alma. Então, E Deus conhece o coração. e Deus conhece. E Deus ama também, como você Que é gosta. Então, isso é muito importante. É muito importante porque às vezes nós mesmos colocamos nosso coração como um brinco e não cuidamos de nossa sexualidade, de a prudência de nos vestir, de tudo isso, né? Ou também, não somente nós cuidamos dos homens, mas também nós não cuidamos deles. Não cuidamos deles porque também eles têm olhos e temos que ajudar eles também, não? De cuidar da alma deles. Se nós temos um filho, né? Digo, nossa, eu tenho que ter um filho, eu gostaria muito que seja um menino forte espiritualmente, que faça essas coisas, mas que respeite muito as mulheres, né? E também agora por esta parte de, o cara está lindo, então eu vou terminar saindo com ele, mas a primeira vez eu ia de um beijinho, coisa assim. E cada coisa vai comprometendo mais o ano, porque é como que ficamos novamente no utilitarismo, reduzir a pessoa. Então, é diferente. É momentâneo. O prazer momentâneo, porque sempre se você fala de um abraço, eu não só abraço o corpo, o gênero, eu abraço com toda a sua alma, com tudo, assim. A mesma coisa acontece com dois amigos que se gostam ou qualquer coisa. Se eu respeito, tudo bem, mas realmente se eu estou passando dos limites ou tenho comportamentos de noivo quando eu sou amigo, algo está acontecendo que não está dando certo. Ou comportamentos de esposo quando não é esposo, é namorado. Então, todas essas coisas. É o cuidado e também que o amor tem um ordem. E que é fácil o ordem do amor tem, ou seja, Deus recompensa muito isso. E ajuda para viver tantas outras áreas que depois vão ser um pouco mais retantes na vida do matrimônio, na vida do casal mesmo. Então, Eu gostei muito da nossa conversa. Tá chegando ao fim. Nossa, é tanto conteúdo, assim, tanta coisa legal pra gente ouvir que daria pra fazer assim. Eu falei pra ela antes da gente começar a fazer, nossa, dava pra gravar uns 3 episódios aqui. Porque eu acho que é algo muito complexo e profundo. Que precisa ser aos poucos falado e que vai gerando outros assuntos também, né? Tudo tem uma ramificação no Exato. Tudo chega a tudo. Exato, mas eu gostei muito de você ter vindo. No final de cada episódio, eu sempre passo uma tarefinha para as pessoas, algo para aplicar aquilo que a gente conversou. E eu queria, se você tem algo em mente assim, para falar para as pessoas, algo que para começar. Então, eu quero entender minha vocação, eu quero saber o que Deus quer de mim. Qual é o primeiro passo? Tá. Eu vou falar primeiro para as pessoas que não conhecem a Deus. Eu falo de não conhecem as pessoas que ainda não têm uma experiência do amor. Podem muitos ter ou estar em paróquia, servindo, coisas assim, Deus está aí na cruz, mas não tem uma experiência do amor forte. Então, ter um coração disposto a ir para uma paróquia, igreja, um amigo, e sabemos que agora que vamos começar um caminho de quaresma, ter 40 dias de meditação na cruz, o tirar destes 40 dias toda a música que fale contra do amor, ou fazer mais silêncio para escutar meu coração. E se hasta agora não tive a oportunidade de assistir a um retiro, assistir a um retiro. Então, eu acho que há muitos retiros aqui no Brasil, especialmente em São José dos Campos. Então, como que assistir um retiro. Mas, se eu já tenho uma caminhada, eu tenho uma experiência com Deus, e eu estou realmente caindo em faltas do amor, primeiro ter nesse caminho de quaresma uma confissão frequente e pedir ajuda. Sempre é como um diretor espiritual. Eu digo aqui na Paróquia da Família tem tanta gente boa, assim, mestres, então podemos conseguir pedir ajuda para sair disso. E
E nunca esquecer a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus agora e sempre. E é como que Filipenses fala, como que buscar todo o que é verdadeiro, belo e justo. E tudo isso em esse pensar. Que tudo isso que nós queremos que pensemos é o que Deus quer para a nossa vida. Então é isso, não tenho muito o que acrescentar, gente. Nossa, eu gostei muito, de verdade. Achei muito bom. Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês quiserem conversar sobre esse tema comigo ou com a Fê, pode mandar mensagem pra mim ou pra ela também. Vou colocar o Instagram dela aqui embaixo. E é isso. E também se vocês tiverem alguma ideia de tema, de pessoa pra vir aqui, se você quiser vir aqui conversar comigo, também é só mandar mensagem e estamos aí. Um beijo.